Fala galera do canal, um bom final de domingo para vocês. Está começando aqui um rápido boletim da base para a gente falar um pouco mais sobre essa agenda cheia que o Vasco teve no final de semana. Teve jogo sábado pelo Campeonato Brasileiro, teve jogo domingo válido pela Taça Guanabara, final da Taça Guanabara na verdade, onde o Vasco fez a primeira de duas partidas hoje mais cedo contra o Madureira em Conselheiro Galvão. Então tem muito assunto pra gente tratar e a gente começa primeiro falando sobre o sábado, quando o Vasco perdeu pro Goiás por 2-0 em casa. Um jogo que o Vasco teve bastante complicações, até porque não estava com seu time principal, o que normalmente vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro. O Vasco teve que utilizar uma equipe alternativa, não conseguiu usar os seus melhores nomes, eles até estavam no banco, o caso do MT, do Caio Lopes, do Laranjeira, que também jogaram hoje, mas o Vasco não foi completo e ainda estava sem o seu treinador, que era o Alexandre Gracelli, já que ele ficou no banco ontem do profissional, treinando a equipe contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então daí a gente já consegue tirar que o Vasco chegou um pouco mexido para essa partida, chegou um pouco modificado e não conseguiu fazer o resultado que precisava, que era a vitória. O Vasco agora tem 5 jogos, soma 5 pontos e está na 12ª colocação e ainda pode cair um pouco mais na tabela dependendo do resultado dos outros jogos que ainda tem para acontecer na rodada. Então o Vasco aí vive uma situação um pouco mais complicada no Campeonato Brasileiro da Série A do Sub-20, então tem que abrir o olho e precisa voltar a vencer logo. Porém, o próximo compromisso não é nada fácil não. O Vasco que ainda não sabe se vai utilizar a equipe principal ou vai utilizar essa equipe mista no Campeonato Brasileiro de novo, porque joga fora de casa contra o Santos, os meninos da Vila, lá em Santos. O jogo vai ser no estádio Rei Pelé, que é dentro do CTL do Santos, então o Vasco aí vai ter esse problema, porque precisa fazer uma escolha. Joga quarta-feira pelo Campeonato Carioca, finalíssima da Taça Guanabara. Vai jogar com o time principal e corre o risco de perder de novo para a base forte do Santos? Corre o risco de ter outro resultado negativo? Eu gostaria de saber a sua opinião, torcedor. Comenta aqui embaixo. Na minha opinião, eu acho que como a Taça Guanabara já andou bem, eu acho que o Vasco aí talvez devesse pensar em usar esse time misto nessa competição, porque o Campeonato Brasileiro aí tá acontecendo já, o Vasco ainda não começou bem, largou um pouco mal, só tem uma vitória, então o time precisa voltar a ganhar e precisa fazer jogo duro com o Santos, tem uma base muito boa, sempre revelando grandes jogadores, então é bom o Vasco ficar de olho nisso. E agora falando um pouco mais do domingo, o Vasco que jogou hoje mais cedo contra o Madureira e venceu por 2-0, gols de Laranjeira e também de Arthur. Esse jogo foi transmitido pela Vasco TV, com o André Marques, com a Sara Borborema, um abraço para os dois. Então a gente pôde ver um pouco mais do time hoje já com o Alexandre Gracelli no banco, onde o Vasco conseguiu sim fazer uma boa partida e se impor um pouco mais contra o Madureira, que é sim um adversário muito forte. O Vasco que normalmente vinha jogando com a equipe B, que era uma equipe praticamente sub-18, com alguns reforços ali um pouco mais encaixados, hoje botou seu time titular para bater de frente e não teve maiores dificuldades. O Vasco foi muito bem contra o Madureira, me surpreendeu inclusive, e eu gostaria de destacar algumas atuações e eu queria saber a opinião também sua, torcedor. Eu gostei bastante da partida do lateral esquerdo Riquelme. Eu acho que ele foi muito bem depois desse período de volta de treinos aí da seleção brasileira e chegou para ajudar bastante o sub-20. É um lateral realmente de um nível diferente e que se ficar mais um tempinho aí na base, na minha opinião, pode aparecer no time profissional já para o final do ano, início do ano que vem, quando o Vasco estiver aí já no processo de final de Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um jogador que o Vasco pode apostar um pouco mais jogando do meio para frente nesse primeiro momento, até por ser um garoto de 17 anos, não tem tanta força física para jogar de lateral, mas eu gostaria de vê-lo do meio para frente, até porque é um cara que tem bom toque de bola, bate muito bem na bola, falta, escanteio, então é um jogador interessante para o Vasco colocar quando precisar ir prender a bola ou ter muitas bolas paradas para precisar jogar no contra-ataque. Então se eu fosse o Vasco, eu apostaria nesse jogador nesses momentos e nessas situações. Eu acho um jogador que pode acrescentar bastante. Outro jogador que eu gostaria muito de ver na equipe de cima e também tem que destacar a atuação hoje é o Caio Lopes, que jogou muito bem hoje, deu mais uma assistência para o gol do Arthur. O Caio Lopes vem dando muitas assistências ultimamente e vem jogando como um nítido 8. O Vasco aí joga num esquema onde todos os homens do meio se movem, mas o MT e o Laranjeira têm feito essa função de camisa 10, assim a gente pode dizer. O Caio Lopes fazia muito essa função no passado, mas recuou um pouco mais esse ano e vem muito bem ultimamente. O Caio fez outro grande jogo e para mim já passou da hora dele subir para os profissionais. O Caio Lopes é um jogador muito interessante para ficar na base do Vasco apenas. O Vasco aí tem um problema no meio de campo, tá sempre tendo jogadores suspensos, jogadores lesionados, então o Caio Lopes talvez fosse um jogador para já começar a jogar alguns minutos no time de cima, entrar no final das partidas, até porque o Vasco hoje para segundo volante só tem o Marco Júnior e o Felipe Bastos praticamente, então eu acho que o Caio Lopes é um nome que pode engrandecer um pouco mais essa posição do Vasco, e o Vasco tem sim que olhar mais com carinho para esse jogador. Ele já está há muito tempo na base, o Caio tem 20 anos, está fazendo o seu último ano de juniores,
Então acho o Vasco nada mais justo que subi-lo logo, até para começar a treinar com os profissionais e pegar esse ritmo. Só uma informação rapidinha, como a gente confirmou ontem na nossa live, o Vasco contratou o meia, segundo volante Leonardo Gil, ele que é um chileno-argentino, mas amanhã de manhã o Flávio Dias vai dar mais informações sobre esse jogador no Bom Dia Gigante. E para encerrar, o outro jogador que me chamou bastante atenção, além do MT, eu vou falar do MT um pouquinho mais para frente, que é o Arthur. Ele que era reserva no início desse ano, até por conta da sua idade, mas já roubou a vaga de titular e é um jogador muito interessante. Eu acho que é um jogador que está aí furando a fila, já é o artilheiro do Vasco na temporada, tem 7 gols. E aí, então é um cara que o Vasco tem que apostar um pouco mais também. É um jogador muito interessante, muito do drible 1 contra 1, é muito versátil o Arthur, ele pode jogar pela ponta direita, ele pode jogar mais centralizado. De vez em quando ele faz até uma camisa 9, mas aí eu já acho que não é muito a dele. Mas é um jogador que tá sempre pisando na área, é aquele cara do toque curto, faz muitas tabelas. Então o Vasco deveria apostar um pouco mais no Arthur, até porque é um cara que tem uma idade ainda de juniores mesmo. Ele chegou agora no sub-20, então pode ser mais bem lapidado, não sei se para subir nesse momento já, mas é um jogador para a gente já ficar de olho nas categorias de base do Vasco, porque é um jogador muito interessante. E para encerrar eu vou falar um pouquinho mais do MT, que para mim é o grande destaque do Sub-20 esse ano. Ele que já jogou ano passado de lateral esquerdo, primeiro, segundo volante, até de zagueiro em certos momentos. Esse ano foi do meio para frente e vem correspondendo muito bem. O MT tem aquele drible curto, é um jogador de muito porte físico, então quando protege bem a bola, coisa que ele sempre faz, ele também faz um bom pivô e pode ajudar bastante o Vasco no time de cima. Junto com o Caio Lopes, é outro jogador que eu já gostaria de ver subindo, até para começar a treinar mais forte e ver o que ele pode ajudar o Vasco, que também tem um pouco de carência nesse setor de ataque. Apesar de ter muitos jogadores, o Vasco tem poucos que realmente vem entregando ultimamente alguma coisa de positivo no profissional. Então, se fosse para fazer um fator novo, eu gostaria muito de Caio Lopes e MT já nesse momento nos profissionais. E já que a gente está falando de tem sobe, eu vou falar rapidinho de tem desce. Como a gente falou ontem também no nosso pós-jogo, o card está passando aqui em cima para você que não viu, eu acho Peck, principalmente um pouco o Vinícius, tem que ainda maturar um pouco mais. Eu acho que o Gabriel Peck principalmente entrou no final da partida de ontem, não vem tendo grandes oportunidades e quando vem tendo essas oportunidades não vem vindo tão bem. Então eu acho que o Gabriel Peck pode descer um pouco para a base, ainda fazer um processo de maturação mais completo, um jogador que na base seria titular e também ajudaria bastante já na experiência, poderia passar um pouco de experiência para os garotos. E eu acho que ele é um cara que pode sim ajudar muito o Vasco do Gracelli no Sub-20. Eu acho que o Gabriel Peck não é um jogador descartável, como a gente prega em certos momentos. Eu acho que o Gabriel Peck assim, ainda assim pode ser utilizado no time de cima, mas não hoje. Eu acho que falta físico e falta um pouco de consciência tática para esse jogador. Coisa que também falta um pouco para o Vinícius, não tanto físico, mas sim de consciência tática. A gente pôde ver que nos últimos 3 jogos, 2 gols que o Vasco levou, o Vinícius ali vacilou um pouco na marcação, o gol do Guilherme Arana e também o gol do Bahia. Então acho que o Vinícius é um jogador que ainda precisa de um pouco mais de maturação na parte tática. Eu acho que ele não vai aprender isso jogando no profissional e principalmente entrando nas partidas quando o Vasco precisa virar o placar, ou o Vasco precisa abrir esse marcador, já que a situação em cima está difícil. O Vasco não vence no Campeonato Brasileiro da Série A há 1 mês exatamente, faz 1 mês na terça-feira. Então o Vasco está depositando muito nesses jogadores, nesses meninos, e eu acho que não é hora disso. Eu acho que é hora do Vasco apostar mais nos cascudos. Guilherme Parede, que ontem não entrou tão mal, já mostrou que pela esquerda pode render mais. Ribamar, que é um jogador bastante contestado pela torcida, mas também é um jogador que ajuda bastante com força física e vigor. E o Igor Catatal, que não é nenhum jogador brilhante, mas pode ser útil como já se mostrou em outras oportunidades. Eu acho que o Vasco nesse momento deveria prezar um pouco mais pela experiência do que pela a base do Vasco, que é muito boa e a gente sabe disso. Galera, e antes da gente encerrar, uma rápida informação muito importante, que é sobre o próximo jogo do Vasco pela Taça Guanabara. A finalíssima será em São Januário, às 10 horas da manhã, na próxima quarta-feira, e o Vasco aí pode até perder por 1 gol de diferença que será campeão. Um empate também garante o título e garante o Vasco nas finais do Campeonato Carioca, que pode servir como um descanso para o time, já que o Vasco vem aí nessa maratona de tendo jogos quase todos os dias da semana. Então, se chegar às finais do Campeonato Carioca, pode até começar a pensar em usar um time ainda mais alternativo do que já vinha usando e focar todas as suas forças no Campeonato Brasileiro. Então, por isso, uma vitória contra o Madureira é muito importante para o Vasco aí relaxar e começar a priorizar as competições muito importantes, essas competições nacionais, tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ficando por aqui. Agora há pouco o Emerson Rocha fez uma live lá no canal AV+, o card está passando aqui em cima e vale a pena você conferir. Conheça o canal AV+, o segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos.
Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, um excelente domingo e um excelente início de semana para vocês com feriado. Amanhã de manhã o Flávio Dias vem com o nosso Bom Dia Gigante bem cedinho. Fique ligado porque ele vai trazer muitas informações. Treinador gringo? Treinador nacional? Quem será que o Vasco prefere? Quem é Leonardo Gil? Flávio Dias vai falar sobre isso e muito mais amanhã de manhã. Um forte abraço, um excelente domingo e eu vou ficando por aqui. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!